todas as coisas foram reconciliadas por meio da obra de Cristo. Mas como assim todas as coisas? Não eram apenas os homens, não somos apenas nós, a humanidade, que estava afastada de Deus, inimiga de Deus por causa do pecado? Boa pergunta. Mais uma vez, Paulo menciona reconciliação em Romanos capítulo 5, versos 1 a 11. A primeira vez que ele o faz, na verdade, é em 2 aos Coríntios, cronologicamente. 2 aos Coríntios 5, versos 11 a 21. Só que em nenhuma dessas duas ocasiões, nas primeiras duas ocasiões, ele menciona essa ideia de reconciliação de todas as coisas. Aqui é a primeira vez que ele faz isso, escrevendo aos Colossenses. E é interessantíssimo porque no verso 15, Paulo fala que Cristo é o agente, é nele, é para ele que todas as coisas são criadas, inclusive seres espirituais. No verso 20, quando Paulo recapitula essa ideia de criação, ele diz que ele reconciliou todas as coisas, e para não deixar nenhuma dúvida, no finalzinho ele fala coisas sobre a terra e nos céus. Uma referência àqueles seres espirituais que ele menciona no verso 15. De alguma forma, eles também foram reconciliados. Mas o que isso quer dizer? Isso significa que Paulo advogava algum tipo de universalismo, que no final até os demônios serão convertidos, né, serão salvos. Não é essa a ideia. A gente precisaria conversar mais sobre isso. Mas o fato é que, quando Paulo aplica a reconciliação para os Colossenses, reconciliação significa a restauração de um relacionamento perdido. Mas quando Paulo elabora aquilo que a cruz fez com esses espíritos malignos, isso ele menciona no capítulo 2, verso 15, onde nós lemos que ele despojou os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Veja que no verso 20 Paulo fala que ele reconciliou todas as coisas consigo mesmo, fazendo a paz através do sangue da sua cruz. Essa reconciliação em relação aos espíritos malignos significa pacificação. Eles foram subjugados sob os pés de Cristo. É isso que significa, e nós vemos Paulo interpretando isso no capítulo 2, verso 15. E aí, Saul, a gente vê como que o pecado lá em Gênesis 3 trouxe consequências muito maiores do que, às vezes, nós imaginamos. Eu já falei um resumo disso. Ele quebrou o relacionamento fundamental entre a humanidade e Deus. E disso você tem uma fragmentação dos relacionamentos sociais entre homem e mulher, do relacionamento entre a humanidade e a criação, e espíritos malignos também, trazendo desarmonia ao cosmos. E Cristo na cruz reconcilia tudo isso, colocando tudo nos seus devidos lugares. Para nós que respondemos com fé à mensagem do Evangelho, nós somos reconciliados com Deus. Os demônios, esses seres espirituais que atormentavam talvez os colossenses, eram um elemento da mensagem dos falsos mestres. Paulo está dizendo, vocês estão com medo deles? Na cruz eles foram subjugados, já foram dominados. Vocês não têm que ter medo deles, coisa nenhuma. Então sim, é uma reconciliação cósmica mesmo, é muito profundo. Tem muito mais coisa para ser dito sobre isso. Nossa, rapaz, essa observação aí sobre a subjugação, né, o subjugar das forças espirituais é muito interessante. Eu nunca tinha conhecido, não. Nunca tinha ouvido falar dela, não, mas muito interessante, faz todo sentido.